tenho uma pergunta para você que nos acompanha, viu? Quem é que nunca carregou uma bolsa ou uma mochila com peso acima do recomendado, hein? Muitas vezes esses quilinhos a mais que a gente carrega é causa aí de muitas dores nas costas que todo mundo já sentiu. O nosso convidado de hoje é o doutor Alexandre Guedes, ortopedista especialista nesse assunto, que vai trazer aí várias dicas para evitar esses problemas e cuidar ainda melhor da nossa saúde. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, espero ajudar hoje. Ah, com certeza, não tenho dúvidas que vai ajudar bastante a mim e, claro, o pessoal de casa. Pra gente começar, doutor, eu queria que o senhor comentasse aí sobre quais são os problemas mais comuns, né? Que esse peso exagerado que normalmente a gente tende a carregar, coloca tudo na bolsa, principalmente aí bolsa de mulher, a gente sabe como é. O que eles trazem aí? Quais são os problemas? Hoje, esses problemas já começam desde a infância, com as crianças já, na escola, e vão se agravando gradativamente até a fase adulta. Olha só. Certo? Hoje, por exemplo, o mau uso, o excesso de peso pode causar as dores musculares, hérnia de disco. É um disco que fica entre as nossas vértebras, que serve como amortecedor. E o excesso de peso e a má postura, com o aumento da pressão, rompe esse disco, comprimindo a raiz nervosa. Crianças em formação com excesso de peso pode ocasionar o quê? Aquela coluna torta, a coluna em S, que é a escoliose também. Caramba. Fora a má postura devido à mochila de costa, fazer a criança fazer o tronco ficar para frente, transformando aquela corcunda, aquela cifose. Tudo isso hoje está agravando e está acontecendo também. Por quê? Má postura e excesso de peso. Caramba, são problemas aí que muitas vezes para tratamento precisa recorrer a uma cirurgia, por exemplo, né? Coisa séria. Graças a Deus que isso não é irreversível, é reversível, seguindo algumas instruções e orientações desde a fase escolar até a fase adulta. O senhor comentou aí, né, sobre as crianças, acho um ponto muito importante da gente abordar, né? No caso aí dos alunos, muitos têm que levar vários livros para a escola, às vezes não tem o que fazer, muitos cadernos de matérias diferentes. Nesse caso, o que o papai e a mamãe que está em casa pode estar fazendo aí para ajudar os filhos a evitar carregar esse excesso de peso? Perfeito, e agora vai as dicas. Quando a criança, até os 10 anos, é preconizado usar mochilas de rodinha. Olha só. Para o quê? Para não ter excesso de carga, excesso de má postura. Quando a criança passa dos 10 anos de idade, já pode usar a mochila de alça, desde que as alças sejam acolchoadas, fique na altura, até a boca abaixo da altura do ombro, que seja a largura do tronco e um pouco acima do quadril. Certo? E os pesos sejam distribuídos do maior para o menor, como se fosse uma pirâmide. A base maior, tudo. Para quê? A base maior fica encostada na coluna para poder distribuir melhor a carga. E pais, sempre fique atento. Criança deve usar no máximo de 10 a 15% de peso na mochila. Ou seja, uma criança de 50 quilos por volta de uns 7 quilos. Acima disto, já começa a dar transtorno na coluna. Caramba, então, né, a gente trouxe aqui dois exemplos, que é essa mochila de rodinha e essa até os 10 anos, e depois dos 10 anos pode usar a mochila. Se não puder abaixar o peso ou controlar o peso, infelizmente a criança vai ter que usar a mochila de rodinha um bom período, acima dos 10 anos. Eu ia falar isso, né? Muitos adolescentes aí evitam, não querem usar mochila de rodinha porque levam aí por uma questão de moda, mas não é bem assim. Não é bem assim não, é proteção. Porque senão, o que está acontecendo hoje no consultório? Crianças, adolescentes, até adultos, que já estão tendo hérnia, que é uma coisa de idade mais avançada. Como que pode? E se começa a ter muita carga, incrível que apareça, começa a aparecer a artrose junto, que é o desgaste da articulação. Olha só, gente, quando a gente fala, né, da mochila de costas mesmo, a gente vê direto, assim, se passa na frente de uma escola, a gente sempre vai ver um adolescente andando com a mochila aqui embaixo. Sim, né? E aquela dificuldade para entender que não pode dar um suador danado. Por quê? Se você pega a mochila e usa só de um lado, carga errada. Não está distribuindo a carga. O que acontece? Ou você sobe muito o ombro, ou você joga muito para cá. E isso vai gerando dores musculares, má postura. E o que acontece isso?
No final, a criança perde o rendimento escolar por causa de dor, que não consegue ficar sentado numa carteira. Ô doutor, agora que o senhor colocou aqui, né, pendurar a mochila, mostra pra gente em pé, por favor, qual que é então a posição correta da mochila? Com licença. Toda. Ó, colocar atrás. Mochila do meu filho. Tem que puxar as alças, Ajustada. controlar para as alças, ajustar bem para ficar bem firme. Acolchoadas, abaixo do ombro, largura do tronco e acima do quadril. Perfeita. Que bacana. Perfeito. Se tiver o cinto abdominal, melhor ainda para manter mais a postura ainda. Olha, então esse cinto aí vem como um acessório para Acessório. reforçar a postura. Seria até obrigatório a ter. Certo, né? A gente fala aí, né, sobre essa questão dos pesos. O senhor chegou a comentar agora de uma criança correspondente a 10% ou 15% do peso dela. Então, uma criança, por exemplo, de 50 quilos carregaria quanto, doutor? 7 quilos, em média. Então, é bom os papais estarem atentos aí para evitar... Não só os pais, a escola principalmente. Porque os deveres escolar, todo esse material vem da escola. Então, a escola tem que ter consciência de quando passar um dever ou pedir uma matéria, tem que saber o controle do peso que está pedindo. Certo. Quais são os sinais de alerta aí, né, de que o problema, a dor está vindo por conta de carregar, no caso, uma mochila com um peso um pouco maior aí? A criança começa a perder a concentração. É como se estivesse perdendo a qualidade de vida mesmo. Não consegue ficar muito tempo sentada, começa a reclamar sempre de dor para os pais, certo? As dores nas costas são muito mais intensas, aquela contratura, não consegue dormir direito e o rendimento escolar vai caindo gradativamente. Olha só, então os reflexos são muitos, né? A gente tem que realmente estar atento aí aos primeiros sinais para evitar que, como dizem, melhor remediar do que... Não, ao contrário. Claro. Melhor evitar do que remediar, né? É o problema. Porque senão vai encher de novo, vai sempre encher o consultório. É verdade. Vamos acompanhar aqui a primeira participação do público que mandou pergunta pra gente. Olha só, o João Paulo tá falando assim: oi doutor, eu estou acima do peso e passei a sentir muitas dores na coluna. Isso tá relacionado ao fato de eu estar obeso? Boa pergunta do João Paulo. Nunca, não é a obesidade. Pode ser uma causa? Sim. Mas a falta de exercício e de força muscular e a postura principalmente que ocasionam. Se tiver uma boa postura e praticar alguma atividade física que vai trazer um tônus e alguma resistência muscular, a dor já vai melhorar, como alongamento também. Olha só, então você já citou aí um meio que dá para ajudar a evitar esse problema, que seria o alongamento. Quais exercícios seriam indicados, doutor? O exercício é baseado muito na parte do Pilates e da fisioterapia, como a RPG também, que são os alongamentos da parte das costas, do glúteo, da perna, certo? E a postura, sempre a postura. Se tiver idade e já puder, musculação ajuda bastante, porque para ganhar massa muscular e a resistência. Então tudo baseia-se no condicionamento físico. Tendo condicionamento físico, você aguenta, resiste ao excesso de peso. Mas a ideia é não ter o excesso de peso também. Muito importante, então, também fazer esse trabalho de fortalecimento dos músculos. É isso que o senhor está Sim. comentando. No caso da musculação, com quantos anos a criança, por exemplo, poderia começar? Existe uma idade mínima? Hoje já tem estudo que uma criança já com menos idade já pode começar a praticar exercício. 7 anos, 8 anos, fazer alguma atividade física para estimular. Adolescente já pode ir para a musculação. E nós, obrigado a ir. Com certeza, deixar o sedentarismo bem longe para evitar esses Porque problemas. a qualidade de vida lá na frente, quando chegar a idade maior do idoso, você vai estar evitando várias complicações. O senhor comentou aí uma outra questão que é sobre a postura. A gente, né, vem aí, no caso, uma geração muito conectada. O celular tá 24 horas assim. Isso afeta, não afeta? Com licença, vou pegar até o celular aqui. O ideal, quando você estiver usando celular ou tablet, ideal ele ficar na altura dos olhos. Se não puder e tiver aqui um pouco baixo, trabalhe com o olho. Nunca fica abaixando a cabeça. Por quê? Só nossa cabeça tem por volta de 4 a 5 quilos. Se você aumenta a inclinação, uma inclinação total, você já passa ela a ser 20 quilos. Agora imagine transportando, dando essa carga em cima da coluna cervical.
você provavelmente vai gerar uma hérnia, um desconforto muscular, como um torcicolo também. E as dores sempre vai atrapalhar. É muito comum, né? A gente vê justamente também por essa questão do uso do celular, as pessoas vão ficando habituadas a andarem mais assim, mais soltas. Para quem já anda dessa forma, já está acostumado a isso, o que o senhor recomenda fazer para corrigir a postura e voltar a ficar alinhado? Eu sempre dou uma dica para o paciente. Quer ter uma postura? Pescoço tem que ficar paralelo com o ombro, tem que ficar paralelo com o quadril. Você estaria numa postura correta. Brinco com os vários pacientes. O peito não tem que olhar para baixo, tem que olhar para frente. Aproveitar que o senhor falou disso, minha produtora soltou aqui uma dúvida dela, que é em relação, né, ao uso aí de sutiã para quem tem muito peito. Machuca muitas vezes aqui. O fato de ter muito peito também traz problema para a coluna? O que acontece muito, devido ao aumento dos seios, o que acontece? Há um desequilíbrio, além de postural, um tipo gravitacional. Se você não pratica atividade física, não tem um fortalecimento, principalmente da musculatura das costas, para manter-se ereto, a parte da frente, que é o peso dos seios, vai derrubando. E isso vai trazendo dor muscular. Então, a questão não é nem do sutiã ou do peito, a questão é ter força muscular atrás. Olha só, então conseguiria aí corrigir com corrigir o processo a postura. Olha só que bacana. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Vamos ver quem mandou aqui. Vai carregando aqui. Enquanto carrega, doutor, responde pra gente, né? Quanto que Chegou a participação aqui da Ana Lima, vamos ver. Ela falou assim, já ouvi dizer que dormir sem travesseiro também afeta a coluna. Isso é verdade? Sim, porque você tem que sempre imaginar que você tem que ter um apoio para a cervical. Tanto quando você estiver dormindo com barriga para cima, tem que estar apoiado o pescoço, como se estiver dormindo de lado também. Nunca você ficar muito tempo assim, ou muito assim. Tem que ser uma coisa mais paralela. Quando você dorme muito sem travesseiro, quando você deita de lado, você só vai fazer isso aqui automaticamente. Então você vai aumentar a tensão muscular na região cervical, que pode no futuro gerar torcicolo ou até uma hérnia. Em relação aí ao travesseiro, né, que a gente está comentando, existe um travesseiro que é melhor, assim, que é mais indicado? Por exemplo, a gente vive ouvindo falar sobre aqueles de pena de ganso ou algo do tipo. Realmente são melhores ou é indiferente a escolha? Eu vou falar. Eu tenho um com minha esposa, desculpa, que a gente tem desde o casamento, certo? É um xodó nosso, que a gente fala assim, pô, com viagem tem que levar ele. Por quê? Ele tem que ser macio, mas resistente, para não deformar. O que acontece com o de ganso ou até um outro que é viagem para o espaço, certo? Ele afunda e faz o quê? O papel. Ou seja, seu pescoço não vai ficar na posição correta. Continua fazendo. Como também tem aquele travesseiro de vó, que é o travesseiro de pedra, que é duro pra caramba, mas também não é indicado. Sempre tem que ser um travesseiro que consiga colocar a cabeça e moldar a cervical. Aproveitar que a gente está falando aí basicamente de qualidade de sono, né? Quero saber do senhor, a escolha do colchão também afeta? Porque muitas vezes a gente fala assim, ouve, né, o pessoal dizendo, eu tenho um colchão há 10 anos, troquei porque estava velho, na hora de trocar, tô morrendo de dor nas costas. De fato, é isso? Como que se escolhe aí? É melhor um mais fofinho, aquele pedra que o senhor comentou agora? Eu sempre falo assim, todo mundo já fala, não, doutor, tem que comprar um colchão ortopédico. Calma, tem um semi-ortopédico, tem os de mola. O colchão é sempre vendido qual o peso que o colchão aguenta. Aí pegou, não esqueça que você pode ser solteiro ou um casal. Então soma o peso do casal. Então o que acontece? O colchão tem que ser adaptável para os dois. E a troca tem que ser em 5 em 5 anos para poder manter a resistência dele. É como um carro. É isso aí. Vamos para a próxima participação aqui com a gente. Vamos ver quem mandou. O Lucas Felipe, ele falou assim, tenho o costume de andar com a bolsa na frente, principalmente no ônibus. Isso também impacta negativamente na coluna? Posso? Claro. Vamos lá. Quando você coloca a bolsa na frente, automaticamente você está jogando um peso.
Para manter, senão você vai ficar assim. Para manter a postura, automaticamente você vai ter que jogar o quadril para trás, aumentando a lordose. Então você vai aumentar a tensão muscular nessa região e vai gerar dor. Olha só, então o correto certo é usar nas daquela costas. maneira. Olha Outra só. coisa, como mochila, todo mundo, como a gente já comentou, com bolsa de mulher, mochila, gosta de usar num ombro só. Muito peso, você vai fazer o deslocamento, então vai ter dor. Como aquelas mochilas transversais também. Gera, sapato alto também gera, porque você tem uma distribuição de carga irregular. Se você não tiver alongamento, vai gerar dor, porque vai encurtar a musculatura, principalmente a coluna lombar. E aqueles tênis, os sapatos de plataformas inadequadas, aqueles que não os originais, que se deformam muito fácil, então você vai ter um desequilíbrio sempre de postura. Olha só que interessante. O senhor comentou aí, né, sobre a questão das bolsas femininas. Eu falei no início aqui do programa, né, que a gente coloca de tudo na bolsa. Muitas vezes fica acima realmente do peso. E essas bolsas a gente usa exatamente, né, de um lado. Vou mostrar aqui para a câmera, olha só. De um lado. Isso sobrecarrega esse lado também, sempre. Então? Sei que mulher não vai deixar de usar a bolsa, mas procure variar de lado. Distribuir o peso melhor e usar o necessário. Olha que dica bacana. Então, o ideal é para que as mulheres consigam aí ficar fazendo uma troca de lado aí para tentar dar uma equilibrada no peso. Para não forçar tanto. Certo. E no caso, né, dos adultos, o cálculo é o mesmo como das crianças? Aumenta a resistência, mas o certo seria sempre basear-se nesse peso. Certo. Vamos para a próxima participação, então? Olha só. A Laisa Cruz está falando assim: meu filho tem 8 anos e tem no mínimo 4 matérias diferentes por dia na escola. São 4 livros diferentes, é muita coisa, né? O peso da mochila é muito e ele não quer usar de rodinha. O que eu posso fazer para diminuir esse problema? É complicado aí o caso dela. Mãe, eu tenho 3 em casa. Eu tenho a mesma pegada. É difícil, porque aí tem que partir muito da escola, dos professores, ter a noção e seguir a regra realmente dos 10 a 15% do peso. Teoricamente, é dar armário para a criança, condição logística, ou seja, não precisa mandar 4 livros, 4 cadernos, porque ainda vai entrar o estojo, entra a lancheira, vem o pacote, o kit completo. Matéria, vai ter matemática e vai ter português? Ok. Mas coloca matemática, português, geografia, história e inglês no mesmo dia. Não vai ter como. Aí tem que partir sim da escola, um grande diferencial. A escola tem que ajudar neste momento. É um trabalho conjunto aí, né? Vamos acompanhar a próxima participação que chegou pra gente, da Joana. Fatores emocionais podem contribuir para ter dores na coluna? Sim. O que acontece? Imagine você está com uma contratura na região cervical. Não esqueça que o nervo passa entre os músculos. Quanto maior a contração, maior a dor. Então, penso sempre a parte neurológica. Então, fatores emocionais como tensão gera também dores. No caso aí, né, doutor, quando uma pessoa deve procurar uma assistência médica? Quando uma medicação simples não funciona, vai dar um anti-inflamatório, um analgésico que não funciona e essa dor começa a tornar-se persistente, começa a perder a qualidade de vida. O paciente começa a procurar o pronto-socorro para atendimento. Tem alguma coisa errada. É hora de vir com um profissional, fazer uma avaliação correta, pedir os exames necessários para ver o que está acontecendo e, principalmente, mudar, virar um pouco a chave para melhorar a qualidade de vida. Certo. E é aí que começa realmente, de fato, a tratar, né, o problema. Sim. Queria que o senhor comentasse agora quais são os tratamentos disponíveis para amenizar essas dores nas costas. Hoje temos medicação, temos o Pilates, temos a fisioterapia, exercício físico, que é o condicionamento físico primeiro, depois exercício físico, que é o do fortalecimento, ganho da massa muscular. Temos também, finalizar, os tratamentos ortopédicos, que seria a parte cirúrgica. Ideal é não chegar no 5º, é parar por aqui, certo? Mas se chegar no 5º, existem os tratamentos cirúrgicos, que vai voltar tudo de novo. Resolveu aqui, volta para cá. Vai ter que ter postura, vai ter que ter exercício, vai ter que ganhar massa muscular, condicionamento e alongamento.
O ideal, então, é cuidar desde o início, né? Quando é criança, desde criança, então, para evitar esses problemas ao longo da vida. Sim, porque não tem jeito. Hoje, infelizmente, eu brinco. Eu também trabalho em São Paulo, tenho consultório, eu falo. São Paulo, nosso estado aqui, dá de tudo, mas a qualidade de vida é complicada para nós. É complicado mesmo, os paulistas sofrem. Doutor, para quem quiser aí te acompanhar, né? Se tiver alguma dúvida, nas suas redes sociais, onde é que te encontra? Tem o meu canal no Instagram, né? Que é o @dr.alexandreguedes. Tem um canal também no YouTube e no TikTok também. E tem o meu site também, Dr. Alexandre Guedes. O arroba é o mesmo para todas as redes. Ah, perfeito. Então, obrigada pela participação. Foi um prazer ter o senhor aqui hoje. Qualquer coisa, estou sempre à disposição.